Fala galera, Yuri Valens aqui. E o Deva11, que foi um fundo queridinho do mercado, do segmento de recebíveis imobiliários, sofreu alguns impactos durante esse ano e ele está quase completando um ano de operações na Bolsa Brasileira. Durante esse período, só esse ano ele acumula uma queda de mais de 13%. Lembrando que no início do ano ele ficava em torno de R$ 120, R$ 117. No ano passado, quando ele estreou na Bolsa, sua cotação ficou por volta de 136, R$ 137. Mas será que ainda vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Ficou curioso? Então venha saber comigo. E galera, nesse vídeo eu vou fazer a análise completa do Deva11. Essa vai ser a análise mais completa que você vai encontrar aí no YouTube. Eu vou mostrar os indicadores qualitativos e os indicadores quantitativos desse fundo. O que isso quer dizer? Vou mostrar como que está o seu portfólio de investimento, mostrando suas características e também vou mostrar questões de valores para sabermos se vale a pena investir nele atualmente. Eu vou compartilhar minha tela para mostrar essas informações a vocês. O Deva11, como eu mencionei no início desse vídeo, ele é um fundo do segmento de recebíveis imobiliários e é classificado do segmento de high yield. Atualmente, a composição do seu patrimônio líquido está dividida em quase 89% em recebíveis imobiliários, 10,6% em fundos imobiliários. Depois eu vou mostrar quais são esses fundos. Os indexadores dos seus recebíveis, 77% em IPCA. Lembrando que anteriormente, lá no início, em 2020, o Deva estava mais exposto ao IGPM e a gestora merece uma salva de palmas e o reconhecimento por ter feito essa troca do IGPM pelo IPCA para tentar trazer uma segurança maior nas suas operações e também uma segurança maior para os seus cotistas. Ele ainda possui IGPM como índice de correção dos seus recebidos, mas para uma parcela agora menor, em torno de 10%, e ainda conta com 13% atrelada à CDI para tentar capturar esse ciclo de aumento de juros, na qual a Selic vem aumentando paulatinamente, e a previsão para o final desse ano é de 8,25%, e para o ano que vem o relatório Fox já espera uma Selic em torno de 8,5%. Subordinação, ele possui 43% na série sênior, 43% série única e 12% na série subordinada. Aqui vemos um ponto na qual ele possui uma segurança maior que até mesmo o hectare, pois o hectare possui algo próximo de 20 a 25% na série subordinada. Já o Deva possui somente 12%. Atualmente, o seu portfólio possui 81 recebíveis imobiliários diferentes, o que mostra uma grande diversificação. Atualmente, o Deva está com PL de mais de 1 bilhão. Depois eu vou mostrar esses dados para vocês. Esses daqui são os recebíveis na qual ele possui maior exposição. Vocês podem observar que se nós formos considerar esse GPK-A, o GPK-B e o GPK-2 e somarmos essa exposição dele, ele vai ficar com algo próximo de 8 a quase 9%, que seria a sua maior exposição a um certo recebível. Os demais não passam de 6 a 5%. Então, ele mostra uma boa diversificação, uma redução da exposição que lá no início era muito mais concentrada. E isso reflete um pouco na segurança que vem aumentando com o decorrer do tempo para o Deva11. A taxa média ponderada dos seus recebíveis ficaram em 10,24% mais inflação e 5,43% mais a CDI. E GPM está com uma taxa de 11,64%, IPCA 10,07 e NPC 9,21. E a CDI é aquela de 5,43. Isso daqui é importante, principalmente na qual esse aumento da Selic atualmente é para pegar e refletir e tentar controlar na inflação, fazer uma redução da inflação, que ela está descontrolada. E GPM chegou a quase 40%, se formos observar os últimos 12 meses, lá no primeiro semestre, e agora ele está diminuindo. Inclusive, teve uma deflação nesse mês. Em contrapartida, o IPCA, que antes estava mais controlado que o IGPM, começou a subir de forma mais expressiva e já está acumulado em mais de 10%. Então, a tentativa do Banco Central com a Selic é tentar fazer esse controle da inflação. E nesse cenário de inflação, precisamos verificar nos investimentos para o longo prazo, na qual, quando há uma redução da inflação, vai ter uma redução significativa nos rendimentos dos fundos de papéis. Atualmente, o mercado está mal acostumado, porque os fundos todos, a sua grande maioria do segmento de papéis, estão entregando um dividend yield de 10% ou próximo disso, mas isso é em razão da inflação descontrolada. Quando houver o controle dessa inflação, o que vai definir
se é um excelente rendimento ou não, vai ser a taxa média de juros. Por isso que eu falo, vocês precisam acompanhar essa informação. Qual que é a taxa média de juros daquele fundo imobiliário que você está investindo? Será que ele aguenta um cenário de inflação a 3%, igual prevê o relatório Focus para 2024? Por isso, vocês precisam acompanhar e ficar atento a isso. Outro ponto positivo do DEVA é que ele está 100% protegido da deflação. Inclusive, esse mês de setembro, que houve a deflação do IGPM, ele não vai ser refletido aqui no DEVA 11, porque ele tem essa proteção. Sobre os fundos imobiliários que estão no portfólio do DEVA, são esses dois. O DVFF, que é aquele FOF da própria gestora, na qual tem uma estratégia de capturar ganhos através de arbitragem e flipagem com esse volume alto de novas emissões, e o LSPA. O valor patrimonial do DEVA está em R$ 98,07, patrimônio líquido de mais de R$ 1 bilhão. Número de cotistas, quase 45 mil, aumentou de forma expressiva do ano passado para cá, e para um fundo com apenas um ano de existência, está com excelentes dados. Cotas emitidas, quase 11 milhões. Liquidez média diária, 6,5 milhões diariamente na Bolsa de Valores. E isso é um ponto muito positivo, porque ele ajuda você a montar e desfazer operações nesse fundo sem impactar tanto o mercado secundário. Essas aqui são as informações qualitativas do DEVA 11. Agora eu vou mostrar para vocês as informações quantitativas para saber se vale a pena investir nele. Para isso, eu utilizo esse modelo de Gordon adaptado, na qual eu coloco alguns dados desse fundo e faço algumas projeções utilizando o Tesouro Direto, principalmente a NTN-B, que seria o IPCA mais 2035, e dados do relatório Focus mais recente divulgado pelo Banco Central. Começando pelos esses dados, temos o PL, a quantidade de cotas, valor patrimonial, encontramos o P sobre VP, que está em 1,04. Atualmente o DEV está negociando com ágio no mercado secundário, mas esse ágio está em 4%. E eu vejo isso que está dentro daquele limite. Eu tenho um limite pessoal de mais ou menos até 1,10. Para eu investir num fundo com um ágio superior a 10%, tem que ter uma característica muito boa, uma premissa muito boa para o longo prazo. Outro ponto importante aqui do DEV 11, nessa minha análise pessoal, fazer a projeção da sua remuneração. Para isso, eu utilizei aqui a exposição aos indexadores dos seus recebíveis imobiliários, que é a CDI, PCA e IGPM, e a projeção do relatório Focus, o último que foi divulgado na data de gravação desse vídeo, que foi do dia 27 de setembro de 2021, na qual prevê para 2024, então para longo prazo, CDI a 6,40%, IPCA a 3% e IGPM a 3,78%. Com base nisso, usando essa média da inflação mais os juros médios do seu portfólio, eu cheguei nesse resultado. E eu utilizei também algumas outras informações deles e cheguei no valor aproximado de distribuição média de rendimento de 91 centavos para o longo prazo. Isso corresponde a um dividend yield de 10,61% com a sua cotação atual. Um excelente dividend yield. Lembrando que a Selic, a previsão é ficar entre 8,25% e 8,5%. Então, ele está acima da Selic, pelo menos 2% no pior das hipóteses, numa Selic de 8,5%. Agora, para descobrir se realmente vale a pena investir nele, já temos os indicadores de PVP, indicadores do dividend yield, vamos descobrir o seu valor intrínseco. Para isso, eu utilizo alguns riscos que o DEVA 11 está sujeito, como o risco de crédito, risco de liquidez, o risco de mercado, risco da diversificação e o risco de pré-pagamento. Risco de crédito está ligado com os seus devedores, ou seja, as pessoas que tomaram aquela dívida que originou daquele recebível imobiliário. E da mesma forma, temos aqui o risco do pré-pagamento, que é aqueles devedores, se eles tiverem uma dívida alta com o DEVA, principalmente, por exemplo, aquelas que estão atreladas ao IGPM e possuem uma taxa média de juros elevada, eles podem acabar buscando crédito em outras alternativas, em outros mercados, para quitar essa dívida. Isso seria o pré-pagamento daquele recebível imobiliário. Inclusive, o Habitat é o campeão de pré-pagamento. Todo mês há pré-pagamento das suas operações lá no seu portfólio. Por isso que eu coloco esse risco do pré-pagamento e o risco de crédito seria da própria inadimplência daquele recebível. Risco de liquidez está atrelado à liquidez média diária, ele possui uma excelente liquidez, e o risco de mercado é porque ele é um ativo de renda variável. E o outro risco seria da diversificação de suas operações. Quanto mais pulverizado ou diversificado for os seus ativos, menor o nosso risco daquele ativo específico ficar inadimplente ou tiver algum tipo de default, impactar diretamente na distribuição da nossa renda e ter um impacto muito expressivo.
Por isso, quanto mais diversificado, menor é esse risco desse impacto negativo para nós cotistas. Com base nisso, eu encontro o nosso spread aqui do DEVA, que seria o quê? Aquela taxa mínima que ele deve efetuar de pagamento acima do que está pagando a NTN-B, que seria o IPCA mais 2035. Inclusive, o IPCA mais 2035, na data de gravação desse vídeo, está entregando IPCA mais 4,93%. E isso corresponde a essa taxa que eu coloquei aqui para vocês. Lembrando, fazendo aqui a projeção de IPCA para o longo prazo de 3%, mais esses juros que o Tesouro está te remunerando de 4,93%, temos que a taxa de desconto do DEVA seria de 10,52%. Com base no seu valor atual de mercado, ele possui um potencial de upside de quase 1%. Então, para mim, eu estaria sujeito a efetuar de pagamento no DEVA até um valor de R$ 103,33. Agora, aqui cabe algumas considerações. Primeiro, que isso daqui não é uma verdade absoluta. Lembrando que toda análise ela é subjetiva. E nesse caso aqui do DEVA, nós estamos utilizando alguns dados que podem ser mutáveis com o passar do tempo. Os principais, o Tesouro IPCA mais 2035, esses juros podem aumentar ao mesmo passo que também podem cair. No início do ano, eles estavam inferiores a 4%. Ano passado, estavam por volta de 2%. Então, ele é volátil e ele altera com o passar do tempo. Outro ponto também é essas projeções, essas previsões do relatório FOSS, que corresponde às previsões lá do Banco Central. Elas podem ser concretizadas e podem não ser concretizadas também. Outro ponto importante frisar é que o DEVA pode modificar as características dos seus investimentos no decorrer desse tempo. Ele pode aumentar a exposição na CDI, reduzindo o IPCA, vice-versa, ou ele pode até mesmo alterar as taxas médias de juros do seu portfólio, obtendo juros mais baixos ou juros maiores. E tudo isso vai impactar no seu valor intrínseco final e vai impactar na sua análise pessoal. Por isso que cabe essa consideração aqui sobre a subjetividade e de que isso aqui não deve ser seguido à risca. Eu aplico essas informações, eu sigo porque eu faço esse acompanhamento. É esse o motivo na qual eu invisto no DEVA 11 e atualmente ele é um ativo que eu possuo maior participação no meu portfólio. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo e nos vemos no próximo vídeo.